Mateus 22, versículo 39. Minha garrafa está aqui, ó. Pega fazer um favor para mim, irmão Abel. Diz assim a bondosa palavra do Senhor. E o segundo semelhante a este, Deus abençoe, meu querido. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia, no livro do Êxodo, Moisés, ali inspirado por Deus, ele escreve os mandamentos do Senhor. E são 10, existem tantas outras leis na antiga aliança, mas os 10 mandamentos, eles servem para todas as gerações, incluindo a nossa. Quando chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele resume os 10 mandamentos, não excluindo os demais, mas ele resume que nós cumprimos os mandamentos de Deus quando nós amamos a Deus como sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E ele resume a segunda parte como amar o seu próximo como a ti mesmo. O versículo 40, ele diz que toda a lei depende destes 2 mandamentos. Ou seja, a Bíblia em si, ela se resume na palavra amor. O versículo principal considerado da Bíblia Sagrada se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A razão de nós estarmos aqui hoje é por causa do amor de Deus. Isaías de número 49, se eu não me engano, versículo 15, ou ali por perto, ele diz assim: pode uma mãe ou uma mulher esquecer-se do filho que cria e não se compadeça dele, do filho do seu ventre? E ele conclui dizendo: todavia, se esquecer-se dele, eu não me esquecerei de ti. É possível que nós, por sermos seres humanos, amamos hoje e amanhã pode ser que nós não amamos. Cuidamos hoje e amanhã pode ser que nós não queremos cuidar mais. É natural com que nós nos relacionemos uns com os outros e declaramos amor uns aos outros, principalmente família, em relação com a mãe, com o filho do pai, ou com o cônjuge. Nós declaramos amor um ao outro, mas sabemos que este amor, ele corre risco de terminar, ele corre risco de acabar, e acaba às vezes devido às situações, porque nós somos tendenciosos a amar por aquilo, pelo momento em que nós estamos vivendo. Dependendo do momento, ou dependendo da estação, nós deixamos de amar. Dependendo das palavras, nós deixamos de amar. E isso é tendencioso a nós, porque nós somos movidos, como eu venho dizendo já há alguns dias, a respeito sobre a fé, que a fé, ela não é um sentimento, ela é uma escolha. O amor, segundo a Bíblia Sagrada, também ele não é gerado por um sentimento, ele é gerado por uma escolha que eu faço. Como eu venho dizendo todas as vezes, amados irmãos, ou na verdade, tudo que envolve o mundo espiritual, ele vai contrário à nossa natureza humana, ele vai contrário às nossas vontades. E no mundo espiritual fala a respeito da fé, como nós vemos tratando já há alguns dias.
mas também ele fala a respeito do amor. E o amor também, segundo a palavra de Deus, é uma escolha que nós fazemos e não é movido pela nossa vontade, pelos nossos sentimentos. Mas o que nos ocorre, principalmente em nossa cultura e nos dias em que nós vivemos, é que nós somos, infelizmente, movidos por nossos sentimentos. Como eu acabei de dizer, nós amamos, irmão Diácono Abel, pela condição. Eu amo pelo que você pode me retornar. Eu amo pelo que você tem feito por mim. Ao mesmo tempo eu desprezo pelo que você fez contra mim. Nós somos tendenciosos a isso. Se você me machucar, eu posso te amar por um momento, mas se insistir a me machucar, eu posso já não sentir mais esse amor que um dia eu demonstrei para você. E isso é natural do ser humano, mas este é um amor humano. É um afeto que nós criamos por aquilo que nós somos uns aos outros. Mas o amor bíblico que a Bíblia apresenta é um amor incondicional. Quando Deus ele escolhe amar o mundo, ou seja, amar toda a humanidade, Ele não escolhe amar a humanidade pelo que a humanidade pode oferecer a Ele. Porque, como eu sempre costumo dizer, se nós fazermos ou deixarmos de fazer, nós não alteramos Deus em nada. Nós não podemos mudar Deus em nada. Se eu fizer a vontade dEle, ou se eu deixar de fazer a vontade dEle, nada do que eu faço é capaz de alterar a Deus. Mas Deus escolheu nos amar, mesmo nós sendo pessoas que um dia rejeitaria Ele, desprezaria Ele, ou diria que o amaria, ou diria que faria a sua vontade, mas nunca fizemos. Nós somos tendenciosos a isso. E se nós deixarmos de fazer, nós também não alteramos o amor de Deus por nós. O que altera, na verdade, é a nossa eternidade, que cabe para uma outra mensagem. Mas entenda que o amor de Deus é a oportunidade que Ele nos dá de um dia estarmos com Ele na eternidade. E essa oportunidade que Ele nos dá, de amor que Ele tem por nós, depende de nós, já não depende mais dEle, porque Ele já agiu ao nosso favor, demonstrando o seu verdadeiro amor, entregando a Jesus para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Essa é a maior prova de amor de Deus. Essa é a maior prova do amor de Jesus, que mesmo nós ainda sendo pecadores, mesmo nós não o conhecermos, Ele se entregou por nós. E não somente por nós que aqui estamos, mas por aqueles também que estão na sarjeta, ou que estão vivendo uma vida desregradas, uma vida perdida na sociedade. O Senhor ama eles. Mas para que nós possamos desfrutar deste amor, nós precisamos responder ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E responder ao sacrifício de Jesus no Calvário é com as nossas ações, não é com palavras. Porque um amor não é demonstrado com palavras. Um amor, ele é demonstrado com atitude, com ação, que foi a demonstração de Deus, que amou ao mundo de tal maneira, Ele demonstrou com atitude, com ação, que o ser humano não tinha capacidade por si só de se salvar. E então a ação de Deus foi entregar a Jesus Cristo, o justo Jesus, que não merecia morrer, para morrer no meu lugar e no seu lugar. Então, assim como nós exigimos dos nossos filhos, exigimos do nosso cônjuge uma atitude que demonstra afeição, o sentimento de amor, assim também nós precisamos demonstrar a Deus se nós verdadeiramente o amamos, não com palavras, não cantando hinos bonitos, não adorando de uma forma bonita num culto, mas é no nosso dia a dia, é no nosso comportamento.
Porque uma mãe sabe que o filho deixa de amá-lo, ou ama um amiguinho, ou ama algumas coisas mais do que ele, quando ele despreza as suas palavras, não valoriza o que dizem. E assim é quando nós nos relacionamos com Deus. A demonstração que nós possamos fazer para Deus, que nós o amamos, era ouvir a sua voz e seguir as suas orientações. Como você se sente quando você pede para o seu filho fazer algo e ele não faz? Como você se sente quando você pede para o seu filho demonstrar: filho, a mãe te ama, se você me ama, faça isso, e o seu filho não faz? E como você acha que Deus se sente? Ele declarando o seu amor por você, provando o seu amor por você, e você não ter uma atitude que possa retribuir ou demonstrar que Ele te ama, que você o ama. E as práticas, na verdade, amados irmãos, que nós possamos demonstrar para Deus que nós o amamos, não se resume a estarmos na igreja, não se resume eu como um pastor exercer uma função eclesiástica, ministrar a palavra de Deus, ou participar do ministério de louvor, ou participar do grupo dos homens avivalistas, ou alguma irmã participar das mulheres avivalistas, ou o jovem participar do jovem avivalista, ou eu fazer parte da membresia da igreja. Não se resume a isso. O contexto bíblico, num sentido geral, se resume em uma palavra: amor. Amor. Se eu subir nesse altar e não pregar com amor por vocês, por mais que a mensagem possa ser aquela mensagem que toca na ferida de alguns, mas se ela não for com amor, ela machuca, ela dói. Eu preciso ministrar uma mensagem para você, para que você possa sentir o amor de Deus sobre a sua vida, independente da palavra que chega sobre a sua vida. Se seja uma palavra que possa vir de encontro àquilo que você está fazendo, alguma coisa contrário, mesmo que seja assim, mas você precisa sentir nessa palavra o amor de Deus te chamando para perto dele. Uma mãe demonstra o seu amor para o seu filho, não deixando fazer o filho o que quer fazer. Apesar que nos nossos dias há muitos pais que já não têm mais o domínio dos filhos, mas os filhos têm o domínio dos pais. Mas com Deus não é assim. A palavra do Senhor nos diz que o Pai, o nosso Deus, Ele corrige a quem Ele ama. E nós que somos pais, às vezes dói corrigir os nossos filhos. Eu tenho os meus filhos e às vezes me dói ter que corrigi-los, mas eu não deixo de corrigi-los, porque o amor que eu tenho pelos meus filhos não se resume no dia em que eu estou, mas se resume no futuro deles. Quando nós amamos os nossos filhos, nós o corrigimos não simplesmente pelo que ele está vivendo hoje, mas nós corrigimos os nossos filhos sabendo que amanhã, no futuro que ele vai ter, aonde ele vai chegar. E amor pelos filhos não se resume a preparar os nossos filhos para viver na sociedade, para ter uma posição na sociedade de destaque. Não se resume a isso. Esse é um bom caminho, preparar os nossos filhos para os estudos, preparar os nossos filhos para uma faculdade, preparar os nossos filhos para ser bem sucedido na sociedade. É o caminho correto? Mas não se resume a isso. Porque assim como as nossas vidas estão passando sobre essa terra, a vida dos nossos filhos também um dia passarão. E a real atitude que nós precisamos ter não se resumir os nossos filhos somente para essa terra, mas principalmente preparar os nossos filhos para um dia se encontrar com Ele, com o nosso Deus, na eternidade. Alguns dizem que Noé ele foi e pregou a mensagem para aquela multidão que ficava passando e vendo ele ali construindo a arca.
Mas Noé, talvez, se ele foi um pregoeiro ali, ele foi um pregoeiro frustrado, porque ele não conseguiu salvar ninguém daquela multidão. Mas tem uma coisa: ele conseguiu salvar a sua família. Ele conseguiu colocar os seus filhos dentro da arca. Mesmo contrariando a lógica, mesmo contrariando aos olhos das pessoas, mesmo contrariando as palavras das pessoas, ele conseguiu colocar sua família dentro da arca para ser salvo. Aonde está o seu filho agora? Aonde está a sua filha agora? Se Jesus voltar, o seu filho vai para a glória, a sua filha vai para a glória. Pastor, meu filho hoje ele não veio porque ele está trabalhando, é um homem trabalhador, é uma moça trabalhadora, eles são uma pessoa dedicada, glória a Deus por isso. Mas eles conhecem Jesus, ele conhece o Deus da salvação. Porque nós nos preocupamos muito para preparar os nossos filhos para viver na sociedade, não se envolver com as coisas erradas desse mundo. Mas nós nos esquecemos de preparar os nossos filhos para quando vir o soar da trombeta. Não importa onde eles estiverem, na faculdade, na sociedade, eles ouvirão a voz do Senhor e subirão para estar com Deus na eternidade. Hoje, como um culto de missões, a missão de um pai, a missão de uma mãe, não se resume aos vizinhos, mas se resume à sua casa. Aonde estão os nossos filhos? Aonde estão os nossos cônjuges? E eu digo aqui, amados irmãos, que eu não resumo essa mensagem dizendo para vocês somente, mas eu pergunto para mim também. Porque eu já não tenho só o Noah e o Isaac. Tenho mais 3 filhos. Tenho o Kevin, tenho a Evelyn, tenho o Gabriel. No mínimo você tem orado pelos seus filhos. No mínimo você tem colocado as mãos sobre eles e tem falado de Jesus para eles, ou deles para Jesus. Porque é lindo a apresentação das crianças, é lindo a apresentação do grupo Alfa, é lindo daqui a pouco o jovem com as crianças, isso é lindo. Mas mais lindo é nós nos encontrarmos com Ele na eternidade, e ali junto, num coral, adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Ele é. E eu preciso dizer isso aqui, como pastor, que ao mesmo tempo em que nós estaremos com Cristo na eternidade adorando a Deus, infelizmente muitos estarão no inferno, chorando, agonizando, e será uma tortura, um tormento eterno. Essa é uma verdade que nós precisamos ouvir, amados irmãos. Porque como minha esposa pregou na quinta-feira, Deus ele sempre tem boas notícias para nós. Mas se nós não ouvirmos as boas notícias que Ele tem para nós, existe o contrário das boas notícias. E não existe meio termo, não existe um muro, existe ou você vai um dia com Cristo para a eternidade, ou você vai padecer o inferno, a vida eterna no inferno. O inferno é real e ele existe, e ele está preparado simplesmente para Satanás. Nós, seres humanos, não fomos criados por Deus para padecer no inferno. Se um dia nós formos para o inferno, não foi a escolha de Deus, foi nós que escolhemos com as nossas ações, com as nossas atitudes, e não ouvir a voz do Senhor. E as nossas ações diante dos nossos filhos têm que ser atentas, como nós temos sido. Ser um bom pai não se resume em trazer as necessidades para dentro de casa. Ser uma boa mãe não se resume em lavar roupa ou fazer alimento, comida para o filho e deixar o filho bem limpinho, bem cheirosinho. Não se resume aí. É herança de Deus,
é presente de Deus, e a palavra do Senhor nos diz que um dia Ele vai querer tudo de volta, aquilo que Ele confiou a nós. O Senhor vai requerer de mim a família que Ele me deu. O Senhor vai requerer de mim os meus filhos. E eu vou precisar dar conta dos meus filhos. Eu vou precisar dar conta da responsabilidade que Ele me deu como homem dentro de casa. Porque existem muitos homens que é bom para manter o lar, mas não é bom como pai, não é bom como esposo. E isso não vale. Não se resume a assumir a responsabilidade de manter o lar, mas nós precisamos incluir a nossa casa no céu. Inclua a sua casa no céu. A porta do céu ainda está aberta, e ela está disponível a toda a humanidade. Mas para nós entrarmos e passarmos por esta porta, como eu costumo dizer e não me canso, já existe um padrão. O nosso erro é que nós queremos servir a Deus do nosso jeito. A pergunta é: o seu filho, ele vive dentro da sua casa do jeito dele ou do seu jeito? As regras da sua casa, quem faz? É você ou é os seus filhos? Quem diz como vai ser a sua casa? É você ou é os seus filhos? Quem foi que estabeleceu um padrão dentro da sua casa? Foi você ou foi os seus filhos? Não sei como está na sua casa, mas o padrão de Deus, quem estabeleceu a regra foi Ele. E para entrar no céu é do jeito dele, não é do nosso jeito. Ele já deixou estabelecido um padrão para um dia estarmos com Ele na eternidade. Ele já falou: o caminho é esse, siga Ele, entre nele, ande por Ele. Mas infelizmente nos nossos dias, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu adoro a Deus do meu jeito. Então do seu jeito, que está contrário à orientação de Deus, do seu jeito você vai para o inferno também. Pastor, como assim? O Senhor falando do inferno? Porque o inferno existe, o inferno é real, irmão. E Jesus passou pela terra, Ele falou mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque Ele sabia que a humanidade estava com o passaporte marcado para o inferno. Ele precisava trazer para aquela humanidade que o inferno é real, e que se nós não despertarmos, incluindo eu vou para o inferno. Não brinque, amados irmãos, a nossa vida é passageira. Quanta notícia nós temos de pessoas mais jovens do que nós, já indo daqui para a eternidade. Se Jesus voltar para mim hoje particularmente, será que eu vou estar preparado? Será que se Jesus voltar hoje, pedir a sua senha número 220, roupa é a minha, peraí Jesus, eu não estou preparado. Eu não amei os meus filhos, eu não amei os meus pais, eu não valorizei o que o Senhor fez por mim, eu não me converti ao Senhor, eu não segui os seus passos. Não vai dar mais tempo. Mateus capítulo de número 25, versículo 13: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos a data, não sabemos ouvimos especulações no mundo. Ouvimos pessoas nas redes sociais dizendo: mas Jesus pode voltar antes que este culto acabe. E a oportunidade é hoje que nós temos de mudar verdadeiramente, de escolhermos viver em novidade de vida. Mas concluindo essa mensagem, o nosso próximo não se resume somente dentro da nossa casa. Quem é o nosso próximo?
O nosso próximo são todos aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia. As pessoas que estão no seu trabalho, seus vizinhos, seus parentes, seus colegas, seus amigos. E a ordem aqui é uma ordem, tá? Não é uma opção. Amarás. Ele não fala aqui, ó, se possível você ama, não, ame. É uma ordenança para estar na eternidade, é uma ordem. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como é amar ao próximo como a mim mesmo? É dar o mesmo valor que eu dou à minha vida, o mesmo valor ao meu próximo. Como eu vou demonstrar que eu amo a Deus? A Bíblia é clara, a minha demonstração de amor a Deus é por ações, é por atitude. Cuidar daquilo que Ele me confiou, que é a minha casa, a minha família, e amá-los, e também amar aqueles que estão em minha volta. E amar é dar o mesmo valor, a mesma importância. Se lhe for necessário e eu tiver condições, ajudá-lo no máximo que eu puder. A igreja de Atos dos Apóstolos, se você for ver no início da igreja, a Bíblia nos diz que eles vendiam seus bens e repartiam com os mais pobres. Incluindo eu, nós estamos muito longe de amar como a Bíblia tem ensinado. Não constrangendo aqueles que estão cooperando conosco hoje, mas tratando com a nossa igreja. Essa cesta básica aqui, ó, é a demonstração de amor que nós temos pelos nossos irmãos. Aqui não dá para atender uma família, e nós que proclamamos a Cristo nesse lugar, estamos dizendo que amamos o nosso próximo. Olha ali naquela mesa. Se nós dizemos aqui, proclamamos a Deus, amamos a Deus, mas não temos amor pelo nosso próximo, que se nós estivéssemos passando necessidade e nós fôssemos atendidos, ou queríamos ser atendidos por aqueles que estão à nossa volta, está ali a prova. Se aquilo fosse para a sua casa hoje, era o suficiente para a semana? Se nós entendêssemos o verdadeiro amor de Deus, aquela mesa não caberia de alimento. Mas nós ainda não entendemos. Nós ainda não amamos como Deus nos ensinou a amar. Porque nós estamos confundindo o amor que eu tenho pelo meu familiar, movido por sentimentos, movido por emoções, movido por troca, movido por barganha. Eu te dou porque você pode me oferecer alguma coisa, e aí eu não dou porque você não pode me oferecer nada. Então o alimento não é importante na igreja. Por quê? Porque você não pode me oferecer nada. Você que está precisando de mim, então eu não trago alimento porque você não pode me dar nada em troca. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo um amor que não é o amor de Deus por barganha. Irmãos, eu vou dizer num sentido completo de todo o Brasil, pelo menos no Brasil. Nós estamos vivendo o pior tempo de egoísmo que existe na humanidade. Só penso em mim mesmo, só penso em minha casa. Não importa quem vive no mundo, não importa quem está na sarjeta. Hoje nós somos a pior geração, a geração mais egoísta deste país é a nossa geração. Porque o que importa para mim é a minha casa, o que importa para mim é o que eu visto, é a minha roupa, o que importa para mim é o meu perfume, o que importa para mim é o meu carro. Se você está na sarjeta, o problema é seu. E Deus está nos dando a oportunidade de ajudar alguém. Deus todos os dias nos dá a oportunidade de ajudar alguém. Todos os dias, você que proclama e se diz cristão, todos os dias Deus te dá a oportunidade de estender a mão a alguém. Mas não, opa, Deus aumentou meu salário, é para mim comprar um carro melhor. Deus aumentou meu salário, é para mim reformar a minha casa. Deus aumentou o salário, é para mim passear com a minha família. Você acha mesmo que é isso? Você já olhou para o seu vizinho? Você já olhou para a sua igreja? Você já viu os irmãos que têm mais necessidade?
Ou você passa mais curtindo, incluindo eu, viu, irmão? Eu falo você, mas incluo eu nisso, tá? Porque eu faço parte dessa geração egoísta, e nós precisamos despertar para isso nessa noite. Se Deus está abençoando a sua casa financeiramente, não é para você ficar mais rico que o seu vizinho, é para você estender a mão para Ele. Deus quer usar você para abençoar alguém. De que forma que Deus vai abençoar alguém? Ele não vai mandar lá na conta de alguém lá um salário, irmão. O irmão vizinho lá está passando dificuldade, está na prova. Aí Deus vai lá, coloca na conta dele lá e põe um dinheiro lá para ele. Não é assim. Sabe onde ele vai pôr? É no seu bolso. Ele vai abençoar a sua casa para você abençoar aquele que está precisando. Amar ao próximo como a si mesmo. Era um amor em prática, em ação. Não é amor por palavras. Que nós precisamos, e permitindo Deus, logo eu vou trazer um ensino sobre isso. Precisamos ir mais longe, porque assim como a fé, se nós tratarmos do amor, nós vamos muito longe. Mas vou deixar concluir aqui que já me aceleraram, as crianças já estão lá na porta, lá querendo se apresentar. Pastor, para logo aí. Mas que nós precisamos entender, amor, precisamos entender o verdadeiro amor. Que nós precisamos valorizar isso.